Bom dia, você dormiu bem? Se você dormiu bem, graças a Deus, saiba que você tem sido um privilegiado. Mas o porquê disso? Segundo as estatísticas, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 45% da população mundial e 40% da população brasileira sofre desse mal. Aí nós nos perguntamos, por que esse mal tem assolado a humanidade? Por que esse mal tem atingido tantas pessoas e tirado delas a qualidade de vida, tem alterado o seu humor, tem influenciado na sua saúde? Essa é uma boa pergunta e que exige uma boa resposta. Eu quero ler aqui na palavra de Deus um versículo muito interessante que narra a respeito do apóstolo Pedro, que esteve diante de uma adversidade absurda, mas mesmo assim ele não teve a insônia a bater na porta do seu coração. Ouça essa narrativa. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. O contexto no qual estava o apóstolo Pedro era totalmente adverso. O contexto diz que Herodes tinha prendido a Tiago, irmão de João, e Herodes o matou. Esta sua atitude agradou sobremaneira os judeus. E procurando ganhar apoio político, ele vem e prende também o apóstolo Pedro. E o contexto da narrativa é o pior possível. Pedro sabia que Tiago tinha sido morto por Herodes. Ele estava jogado num cárcere. Dentro deste cárcere, ele estava acorrentado. Fora do cárcere, existiam sentinelas guardando-o para que ele não fugisse. E dentro do cárcere, existiam dois soldados que marcavam em cima do apóstolo Pedro para que ele não tivesse nenhuma reação de fuga. Mas diante desse contexto tão adverso, como a palavra de Deus nos diz a respeito do comportamento de Pedro, estranho e extraordinário. A Bíblia diz que Pedro dormia entre dois soldados. E na manhã seguinte, a esta noite, ele seria apresentado e poderia ser o fim da sua vida. Portanto, todo o contexto lhe era muito adverso e podia ser que ele estivesse vivendo as últimas horas da sua vida. E o que levava um homem nesta situação tão adversa poder dormir entre dois soldados, conseguir conciliar com o sono? Com certeza absoluta, o que levou o apóstolo Pedro a este comportamento tão excepcional, às vezes anormal, digamos assim, era o fato de que ele tinha confiança de que Deus conduzia a sua vida nos mínimos detalhes, que Deus tinha um plano para a sua vida e ninguém podia frustrar o plano de Deus para a vida dele, de que Deus era o soberano e que ele podia intervir conforme o seu querer e trazer-lhe o livramento conforme lhe aprouvesse, como de fato aconteceu. De forma miraculosa, Deus resgata dali o apóstolo Pedro. Meus queridos, como é fundamental
nós temos a nossa vida com Deus. Como é fundamental nós termos uma relação tão íntima com Deus, a ponto de termos convicção de que Deus cuida da nossa vida, cuida dos detalhes da nossa vida. Como é bom nós vivemos a intimidade com Deus de tal maneira que, se derivando dela, nós temos a confiança de que Deus haverá de intervir na nossa vida no momento necessário e trazer o livramento. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas adversidades, em meio a tantas circunstâncias nas quais nós nos sentimos extremamente pequenos e limitados, é muito importante nós termos uma vida orgânica, uma vida de relacionamento bastante real e vívido com Deus, para que tudo isso possa repercutir no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, e de tal maneira termos uma qualidade de vida que nos traga o refrigério, e este refrigério, no momento certo, nos dá o sono à noite, para que possamos dormir e descansar o nosso corpo, a nossa mente, renovando o nosso espírito. Que você possa ter esta vida com Deus, esta intimidade com Deus, de tal maneira que na sua vida existencial você possa ter uma qualidade em que somente aqueles que estão no Senhor podem ter. Que Deus abençoe o seu dia, que você entregue a sua vida neste dia nas mãos do Senhor e descanse nele. Deus o abençoe. Amém.